Olá, pessoal. Saudade de vocês, das nossas aulas. Espero que todos estejam bem, a família de vocês também. Espero que todos estejam bem. Estou gravando essa aula de hoje, que é sobre drenagem linfática manual. É uma aula bastante importante, porque dependendo da área que vocês vão seguir, né, a drenagem linfática ela tem bastante indicações. Eu vou deixar essa aula também disponível também lá no ambiente aula, para que vocês possam assistir assim que puder, e vou deixar o PowerPoint também. A ideia hoje é a gente começar a parte teórica e na semana que vem a gente tentar fazer alguma coisa prática. Para a prática da semana que vem, eu vou pedir que vocês estejam em mãos com um esfigmomanômetro. Então, tentem conseguir um esfigmo normal lá de medir pressão, que a gente vai praticar no esfigmo, tá? Eu vou apresentar agora o PowerPoint para vocês. Vou ligar aqui. Isso aí, vocês estão vendo ali uma telinha, né? Drenagem linfática manual, acredito que já está aparecendo para todos. Vou tentar dar uma ampliada aqui, para ficar um pouco maior. Acho que assim melhor, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a drenagem linfática manual, né? Como a gente já disse, essa aqui é uma aula que a gente dá também na cadeira de fisioterapia dermatofuncional, tá? Então, inicialmente é bem importante, assim, a gente ter noção da composição do nosso organismo, especialmente a composição dos fluidos do nosso organismo, tá? Então, basicamente, o nosso organismo, em torno de 70%, ele é água, né? E o sistema linfático é um sistema condutor dessa água, tá? Então, a gente tem, dentro desses fluidos orgânicos, então, a gente encontra o hialoplasma, o plasma, a linfa e o líquido intersticial. Tudo é água, tá? Tudo é líquido, só muda de nome em função do lugar onde ele se encontra. Então, por exemplo, o hialoplasma, o que que é? É o líquido que tem dentro da célula, tá? Que tem, ou também conhecido como citosol, né? Ou seja, é o líquido que está lá dentro da nossa célula, tá? Que forma o centro, então, da nossa célula. O plasma, o que que é? É o líquido que compõe o nosso sangue, né? Por falar em plasma também, agora está bem na moda, né, para o tratamento do Covid, né, o plasma convalescente. Então, acho legal, assim, vocês saberem qual é a diferença de plasma, qual é a diferença de soro, né, líquido intersticial, né, então, esses líquidos, assim, eles são importantes, tá? Por quê? Porque a linfa é esse mesmo líquido presente nos outros lugares, só que quando está dentro do vaso linfático, ela se chama linfa. Se esse líquido tiver entre as células, antes de entrar para os vasos linfáticos, ele é chamado de líquido intersticial. Então, eu tenho líquido dentro das células, eu tenho líquido em volta das células, eu tenho líquido dentro dos vasos linfáticos e eu tenho líquido dentro dos vasos sanguíneos, tá? Basicamente, esses fluidos circulantes que a gente tem, então, né, porque o hialoplasma, ele não é circulante, tá? E nem o intersticial. Quem é circulante? Esses dois aqui, tá? Então, sangue e linfa, eles são os fluidos circulantes, tá? Aqui tá o plasma, né? Então, assim, leia um pouquinho mais sobre o plasma, né? Até para entender o que que é essa terapia do plasma convalescente lá para o COVID-2, né? Acho que nós, como profissionais da área da saúde, a gente tem que saber um pouquinho de, a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa, tá? Então, sangue
é o líquido que vai estar dentro dos vasos sanguíneos, e linfa dentro dos vasos linfáticos. Basicamente, a linfa é composta por leucócitos e pelo plasma propriamente dito. Esse plasma aqui, ó, é exatamente igual a esse aqui, a composição dos dois é exatamente a mesma. A diferença é, esse líquido aqui é um líquido branco, por quê? Porque ele não contém hemácias, e esse aqui é um líquido vermelho, porque as hemácias dão uma coloração vermelha para ele. Então, basicamente, o ser humano é constituído de 65% a 70% de líquido, então nós basicamente somos líquidos. A gente já viu que eles são divididos em intravascular, ou seja, estão dentro do vaso, dentro de algum vaso, ou extravascular, estão dentro da célula ou em volta da célula, tá? Esses líquidos intersticiais, que estão em volta das células, eles servem para nutrição delas. A diferença de concentração desses líquidos é que vai fazer com que eles se movimentem dentro do nosso corpo, tá? Então, os líquidos, todos eles vão se movimentar por diferença de concentração ou por diferença de pressão, né? A tentativa do organismo vai ser sempre tentar igualar pressão e tentar igualar concentração, tá? Sempre passando do meio menos concentrado para o mais concentrado e sempre passando do meio com mais pressão para o meio onde tem menos pressão. Então, essa seria, né, o sentido, então, desses líquidos, tá? Então, assim, basicamente, se a gente for pensar, tomando aquelas proporções, né, um indivíduo de 70 quilos, né, ele teria, né, 23% desse peso seria o líquido que está dentro das células, ou seja, o hialoplasma. 10,5% o líquido intersticial, que banha as células, está em volta das células, mas não está dentro de vaso nenhum. A gente teria 1,5% desse percentual de linfa, né, 3% de plasma e 2% basicamente de hemácias. Mas, como eu falei antes, o nome varia conforme a localização. Tudo é líquido, é fluido. Vamos pensar assim, ó, é água com alguns componentes dissolvidos nela, tá? Se esse líquido está dentro da célula, hialoplasma, se está fora da célula, intersticial, se está dentro do vaso linfático, linfa, se está dentro do vaso sanguíneo, plasma, tá? O sistema linfático, ele funciona como um sistema de reciclagem do nosso organismo. Então, ele vai retirando o líquido dos locais aonde tem excesso, vai devolvendo esse líquido para a corrente sanguínea, tá? E da corrente sanguínea, esse líquido vai saindo para o líquido intersticial, vai saindo para o interstício para nutrir as células que são necessárias. Bom, mas aí onde é que entra a drenagem linfática, né? A gente vai ver que esse sistema ele funciona muito bem, mas às vezes ele pode dar problema. E aí esse líquido ele se acumula no espaço intersticial e não é reabsorvido pelos vasos. Aí é o que a gente encontra, né, nos nossos pacientes como o edema. Então, o que é o edema? É um mau funcionamento nesse ciclo aqui. Alguma coisa não funcionou direitinho aqui, né, e esse líquido, ele não assumiu, né, o curso que ele deveria assumir. Então, a gente forma os edemas. E por estudar isso, né, um casal, né, eu acho que, se não me engano, eles eram enfermeiros, né, o Emil Volder e a Strid, né, eles começaram a perceber, então, né, a formação desses edemas, né, claro, já haviam percebido, mas eles pensaram em alguma coisa, como resolver aquilo ali, né, como resolver aqueles edemas. E daí, né, pela experiência deles e os testes que eles foram fazendo, implementando, eles desenvolveram, então, a drenagem linfática manual,
Então, foi mais ou menos no ano de 1932, eles eram um casal de alemães, né? Inicialmente, eles perceberam melhora com a drenagem linfática manual em pacientes que tinham gripes e sinusites, especialmente quando eles manipulavam os vasos linfáticos do pescoço desses pacientes, né? Manipulavam, ativavam os gânglios linfáticos. E aí eles perceberam um resultado positivo nesses pacientes que eles executavam essa técnica. Então, basicamente foi um método assim intuitivo, né? Eles não tinham, eles eram enfermeiros, mas não tinham grandes conhecimentos, mas eles perceberam que esses pacientes obtinham melhora através dessa massagem. Então, aqui a fotinho deles. Então, assim, o Voder, ele foi quem primeiro falou, né, de drenagem linfática e foi quem estabeleceu a primeira técnica de drenagem linfática. Depois vieram outros autores, né, tem o Leduc, o Foldi. Basicamente, aqui no curso, a gente vai falar sobre esse método aqui, tá? Ah, mas por que esse aqui? Porque esse aqui é o método que mais tem trabalhos científicos sobre ele. E ele também é um dos métodos mais fáceis. Ele só tem 2 manobras de drenagem linfática, o que torna ele de muito fácil aplicação. Tá? Então, até em função dessa facilidade, eu acredito que já tenha mais estudos utilizando ele. É mais fácil de padronizar o método e todo mundo fazer igual. Tá? E a gente tem alguns outros métodos aqui também que é legal, depois eu vou pedir até para vocês darem uma pesquisada nas outras manobras que são usadas, mas assim, já são manobras, não é que sejam difíceis, né, mas como esse aqui é disparadamente o mais fácil de todos eles, e pelo fato de mais ter comprovação científica dos efeitos positivos, então a gente vai estudar através desse método. Bom, então, assim, para a gente entender de drenagem linfática, a gente precisa primeiro entender a anatomia desse sistema linfático e a relação dessa anatomia do sistema linfático com a circulação sanguínea. Como que tudo isso funciona junto, né? O sistema linfático é um sistema paralelo ao sanguíneo, né? Então, assim, e toda a linfa, todo o sistema linfático, ele vai desembocar, né, no sistema sanguíneo, tá? Então, assim, então é importante a gente primeiro entender a circulação sanguínea, como é que funciona, e quando que esse líquido, ele sai de dentro do vaso sanguíneo, vai para o interstício, e por que que esse líquido não volta para o vaso sanguíneo? Por que que é preciso ter um sistema linfático, né? Por que que precisa ter esse sistema para ir recolhendo esse líquido que não deu conta de voltar para o vaso sanguíneo depois de nutrir as células, tá? Então, começando, né? A circulação sanguínea é dividida em arterial e venoso, né? O sangue, ele, depois que passa pelo coração, ele sai pelas artérias e depois ele vai em direção a chegar nos capilares, né, onde vai haver essa saída de líquido, saída de todos os nutrientes para o espaço intersticial, tá? E depois, esse líquido, ele vai ser recolhido, né, pelo sistema linfático. Então, essa figurinha aqui, ó, ela mostra bem isso, tá? Aqui está o coração bombeando sangue pela artéria. Tecido que está aqui, esse sangue ele tem que sair de dentro desse vaso. E ele sai pela parede dos capilares. A parede do capilar é permeável. Lembra lá que a gente estuda, sai O2, entra gás carbônico, né? Pois bem, isso são gases, mas tem outros componentes do sangue que eles também precisam sair para chegar até
até as células, tá? Para nutrir as células. Então, saem componentes do sangue, né? E nutrem o tecido que está aqui, e esses componentes eles voltam, né? Agora já para os capilares venosos e, claro, capilares venosos, as vênulas, depois as veias, né, até chegar às veias de grande calibre para cá. Só que uma parte desse líquido que está aqui, ele não conseguiu voltar, fica um pouquinho aqui, tá? Ou, claro, aqui embaixo, tá? Mas o que eu quero dizer, sai líquido do sistema arterial, né, vai para o espaço intersticial e volta esse líquido para o sistema venoso. Só que uma parte, ela fica aqui, é uma parte pequena, mas fica. Quem é responsável, então, por recolher esse líquido? Porque senão a gente seria indo líquido, né, e tá sempre entrando e tá sempre sobrando um pouquinho, né? Então, esse pouquinho que tá sobrando, imagina ele se acumulando ao longo do dia, meses, tá? Tem esse sistema secundário aqui que vai recolher esse líquido linfáticos, vai levar esse líquido lá para a junção entre a artéria subclávia e a carótida aqui, né, mandar lá para dentro do coração, de volta, tá? Então, em verdinho, e aqui já faço até um parênteses, sempre que vocês verem em atlas, né, o vermelho representa artérias, o azul representa veias, e sempre que enxergarem um verdinho nos atlas de anatomia, isso é, assim, é para o mundo inteiro, né, uma, uma forma, então, de através das cores, distinguir esses vasos, né, então, isso é padronizado para o mundo inteiro, né? Então, tudo que for verdinho é linfático. Aqui um verde, tá meio amarelado, mas é verdinho, tá? Verdinho limão, talvez, tá? Mas aqui mostra exatamente a mesma coisa, tá? É o mesmo desenho, é um esqueminha da circulação linfática. Aqui está mostrando o recolhimento dos vasos linfáticos da parte inferior do corpo, e aqui está mostrando da parte superior, né? Por quê? Porque aqui é o sangue que vai para o pulmão, que vai para membro superior e cabeça, e aqui o sangue que vai para abdômen e membros inferiores, né? Então, o linfático, ele está sempre do lado, os vasos linfáticos, eles estão sempre do ladinho, né, dos vasos sanguíneos, tá? Tanto que a pulsação do coração em todo o trajeto dos vasos, né, vai fazer com que o vaso faça pequenos movimentos, né, e o linfático que está lado a lado, né, esse pequeno movimento aqui, né, dos vasos sanguíneos, ele estimula a parede dos vasos linfáticos, então é uma forma de drenar. Por que precisa isso, né? Outra forma de impulsionar esse líquido dos vasos linfáticos são as nossas contrações musculares, tanto que, por exemplo, a nossa panturrilha, ela é considerada o nosso segundo coração. Por que ela é o nosso segundo coração? Por quê? Porque ela ajuda a impulsionar o sangue venoso daqui, mas ela também ajuda a impulsionar a linfa que está dentro dos vasos linfáticos. Então, assim, o sistema circulatório sanguíneo, ele tem uma bomba que impulsiona, que faz com que esse líquido saia daqui e vá, né, passo a passo, passo a passo, indo em direção aos órgãos, né? Então, ele é impulsionado pelo coração. Então, o coração aumenta a pressão quando faz a sístole, né, e empurra esse líquido para frente. Aqui, ó, não tem quem empurre. Quem é que empurra esse líquido aqui para ele, viram que tem umas setinhas, né? Quem empurra para ele vir nessa direção aqui, né? Quem empurra ele nessa direção é ou a contração dos vasos sanguíneos ou a pulsação das veias e artérias que estão próximas aos vasos linfáticos. Eles estão sempre lado a lado,
tá? Então, assim, o sistema linfático, ele não faz parte do circulatório, ele simplesmente desemboca no sistema circulatório. Outra coisa importante, né, é a gente não chamar de circulação linfática, não existe circulação linfática, tá? Ele não é um sistema circulatório, tá? Ó, aqui é circulatório, vê que tudo está circulando. Aqui não, ele começa no que a gente chama em fundo cego, né? Ou em dedo de luva. Então ele tem um começo, né? E ele tem um fim aqui, tá? Então ele não vai fazer uma volta inteira, ele não circula. Ele capta o líquido de um determinado ponto e leva sempre para esse ponto aqui, tá? Então, o sistema linfático, ele não é circulatório, né? A linfa não circula, começa em fundo cego, tipo dedo de luva, e desemboca perto do coração. Deixa eu só ver se tem uma fotinha. Aqui, ó, tá? Então, aqui tá o sistema arteriovenoso, e aqui tá o capilar linfático. Ó, então ele começa assim, aqui abriram uma janelinha para a gente, como se quisesse enxergar ele por dentro, tá? Mas ele começa assim, igualzinho a um dedinho de luva, tá? E o líquido que tá aqui são células, e esse espacinho que tem aqui, ó, é o líquido intersticial. Então, eu tenho o hieloplasma, que é o líquido que está dentro da célula, e o intersticial, que está do lado de fora. Nós vamos voltar para cá, só para a gente terminar. Então, o sistema venoso, né, após irrigar as células dos tecidos corporais, o sangue arterial volta para o espaço intersticial, rico em gás carbônico, proteínas e metabólitos que foram retirados desse tecido, passando a se chamar sangue venoso. Tá? Então, até aqui sangue arterial, aqui acontecem as trocas e aqui vira sangue venoso. Tá? 90%, lembra que eu disse que um pouquinho de sangue, desse sangue venoso, ele não consegue voltar, né? Então, 90% volta, né, para esses vasos do sistema circulatório, tá? Que seriam os venosos, tá? E tem uma partezinha que não consegue voltar e que fica aqui, ó, nesse espaço intersticial, tá? Então, vamos pensar que 10% não consegue voltar, tá? Por que que não volta? Né? Normalmente, esse líquido, ele tá carregado com proteínas de uma cadeia grande, né? E essas macromoléculas, elas não conseguem atravessar a parede do capilar venoso, né? E a parede do capilar linfático, ela tem espaços maiores. Então, tem coisas que não conseguem voltar para dentro do vaso, né? Por quê? Porque, vamos pensar assim, os microporos do vaso sanguíneo, eles são muito pequenininhos. Então, se a molécula for muito grande, essa molécula que está dissolvida no líquido, né? Se ela for muito grande, ela não consegue voltar, ela não consegue passar pelo interstício do vaso, tá? E o vaso linfático, ele já tem um espaço um pouco maior, tá? Então, aqui, se a gente for ver, essa parede, ela é permeável, ela tem micro aberturinhas, todo capilar, né, tanto arterial quanto venoso, eles têm micro aberturinhas, por quê? Porque tem que sair líquido para cá, né, tem que sair nutrientes para cá, e depois eles têm que voltar. Só que, vamos pensar assim, o buraquinho que tem aqui para voltar é muito pequenininho, comparado com esse buraquinho aqui do capilar linfático. Então, as coisas que não conseguem voltar para cá, o capilar linfático, ele consegue reabsorver. Aqui, a gente tem, estão vendo que parece umas cordinhas, tá? São chamados de filamentos de Kesley-Smith. Esses filamentos de Kesley-Smith, quando a gente traciona, ou quando o músculo tensiona, né, ou quando o músculo desenvolve uma tensão, quando o músculo se contrai, ele acaba fazendo com que esses filamentos, eles puxem, né, essas
essas células aqui do capilar linfático e abra um espaço um pouquinho maior. Aqui acho que daria para a gente imaginar um pouco melhor. Imagina esse fio puxando e abrindo como se fosse uma porteirinha aqui, tá? Então, exatamente as manobras que a gente vai fazer de drenagem linfática, elas fazem exatamente isso, tá? As manobras que a gente faz, elas vão tracionar esses filamentos aqui para abrir essa porteirinha aqui, tá? E o líquido que estava disperso aqui, ele vai entrar para cá, tá? Por diferença de concentração, tá? Então, assim é que funciona o sistema linfático, tá? Ele está próximo do sistema arterioso, né? Então, ele está sempre lado a lado aqui, então esse vaso vai acompanhar, ele vai seguir esse outro vaso aqui, então eles são sempre paralelos, é um do ladinho do outro, tá? Só que esse aqui circula, né? Sangue, tem coração para bombear, e esse aqui não, tá? Esse aqui não tem coração para bombear, né? Quem bombeia é a força dos músculos que passam aqui por perto, a ação dos músculos, né, que passa aqui por perto, ou a gente com a nossa própria mão fazendo as manobras de drenagem linfática. Então, as nossas manobras, elas atuam aqui, tá? Para empurrar esse líquido que está aqui para dentro. E depois que ele está aqui dentro, ele vai seguir em direção ao coração, tá? Vai desembocar lá no coração. Tá? Aqui uma outra figurinha, né, mostrando esse paralelismo, então, entre o capilar sanguíneo e o capilar linfático, então eles estão sempre um do ladinho do outro. Aqui essa figura, mesma coisa, um tá do ladinho do outro. Aqui está mostrando os elementos que saem do capilar do sistema arteriovenoso, né? E depois, então, assim, todos os componentes que saem, o líquido e tudo que vai nutrir o tecido, né? E depois esses componentes entrando aqui para o capilar linfático. Tá? Então, é mais ou menos isso. E o nome desse líquido só muda, ó. Aqui é plasma, porque está dentro do vaso sanguíneo. Aqui é líquido intersticial, fluido intersticial, porque está em volta das células. E quando está aqui dentro, é linfa. Tá? Então, só vai receber o nome de linfa depois de estar aqui dentro, tá? Enquanto está aqui fora, ainda não é linfa, é líquido intersticial. Aqui mais uma fotinho mostrando, né? Tipo, vai ampliando a rede, né? Então, quanto mais capilares arteriovenosos eu tiver, mais capilares linfáticos eu vou ter também. E sempre, assim, em paralelo, lado a lado, tá? Então, esses linfáticos, e sempre começando, ó, em dedo de luva, tá? Sempre começando do zero, digamos assim, tá? Esses aqui, os arteriais, distribuindo sangue e os componentes para nutrição, né? Aqui, o venoso, né? Recaptando tudo que foi usado pelo tecido e que não serve mais, né? Recaptando 90% do que saiu daqui, e o vaso linfático aqui, para tentar pegar aquele 10% que não conseguiu voltar para cá, né, porque era muito grande ou porque estava em excesso, né, às vezes também, não só pelo tamanho da molécula, mas às vezes também pelo excesso, né, tá saindo muita coisa aqui, e esse aqui não tá dando conta de recaptar, tá? Uma coisa bem importante também, aqui, né, ele acontece aqui na superfície, ó. Na superfície, então, eu tenho muito mais capilares arteriovenosos, e eu também tenho muito mais capilares linfáticos, tá? Então, a parte superficial aqui é a parte externa da pele, né? Então, assim, a maioria daquilo ali que eu mostrei na foto, tá na superfície, é o que a gente chama de trama superficial. Então, assim, aqui são os mais fininhos, é tudo capilares. Depois, esses capilares, eles vão aumentando as paredes, vai aumentando o calibre dos vasos, até chegar nas veias e artérias de grande calibre, tá? Então, assim, o que que é importante? A maioria dos capilares está aqui, né? Então,
a maioria dos edemas, ele também vai se formar na superfície, porque é aqui que está saindo o líquido da artéria, né, na verdade, do capilar arterial, e não está conseguindo voltar para o capilar venoso, tá? Então, à medida que vai aprofundando, o vaso vai tendo maior calibre, mas não tem tanto líquido intersticial, tá? Na superfície é que a gente tem essa trama, tá? Então, basicamente, 40% está aqui em cima, desculpa, 60% está aqui em cima, 40% está aqui embaixo. Então, os edemas, eles se formam na superfície. Por isso que é tão visível, né? Tu vê um pé inchado, tu vê de cara que tá inchado. Se tu olhar uma mão inchada, edemaciada, né? Tu vai ver de cara. Por quê? Porque é superficial, né? Então, essa trama aqui, ela é muito superficial. Então, o edema também se forma de forma superficial. Não pode ter um edema mais para baixo? Claro, claro que pode, né? Mas, assim, a proporção vai ser muito menor aqui do que aqui, tá? O sistema linfático, então, né? Aonde que ele está presente? Praticamente, ele está presente em tudo. Aonde tem sistema sanguíneo, tem sistema linfático, tá? Mas tem alguns tecidos que não tem o linfático. Por exemplo, placenta, né? Placenta não tem, né? Ela é desenvolvida durante a gestação e ela não tem sistema linfático. Ossos também não tem tecido linfático, unhas e pelos. Por quê? Porque a nutrição se dá lá na raiz. Na raiz, sim, a gente tem, mas nas unhas propriamente ditas e nos pelos, não, tá? Então, tirando esses aqui, todos os outros têm sistema linfático, tá? Então, ele é composto por macromoléculas, como proteínas e ácidos graxos. Bactérias também a gente vai, porque assim, ó, o sistema linfático, ele também, claro, a gente viu ali a drenagem dos edemas, porque é onde a gente vai atuar, né? Mas o sistema linfático, ele é considerado o sistema de defesa do nosso organismo, tá? Então, se a gente tiver qualquer infecção, né, esse sistema, ele vai entrar em ação, né, para tentar combater essa infecção, e os produtos desse processo infeccioso, né, eles vão estar sendo drenados pelo sistema linfático, tá? Então, dentro lá do sistema linfático, a gente vai encontrar linfócitos, né? Os macrófagos, que são os nossos faxineiros, digamos assim, a gente vai encontrar pedaços de bactéria, a gente vai encontrar as outras células de defesa, fragmentos celulares. Então, assim, o sistema linfático, né? Ele é um sistema de também de limpeza mesmo do nosso organismo, né? De recolher o líquido, mas também de levar esses, por exemplo, macrófagos e os linfócitos para os locais que estão infectados, né? Então, ele é uma forma também de transporte para esses linfócitos e macrófagos, né? E outras células de defesa, tá? O sistema linfático, ele tem, como ele tem a mesma constituição sanguínea, então, assim, sangue e linfa é quase a mesma coisa, né? A diferença básica é que o sangue tem hemácias e a linfa não. Então, a linfa, pelas fibrinas e, né, pelos componentes que ela tem, né, a linfa, ela tem propriedade de coagulação, tá? Só que é um pouquinho mais lenta do que a coagulação do sangue, então ela tem plaquetas também na linfa, tá? E essas plaquetas dão a essa linfa, então, essa propriedade de coagulação, tá? Órgãos associados, tá? Quais os principais órgãos? Medula óssea, né, que produz os glóbulos brancos e os linfócitos, tanto T, B, NK. Outro órgão associado ao sistema linfático
é o timo, né, um órgão que ele é muito ativo nos nossos anos iniciais de vida, depois ele sofre uma involução, acreditava-se até pouco tempo que não tinha nenhuma ação mais no indivíduo adulto, né, hoje se sabe que tem. O baço, né, que é o local de maturação e armazenamento desses linfócitos, né, e algumas glândulas aqui, como amígdalas, adenoides, que são glândulas produtoras de anticorpos. Então, aqui em verdinho, dá para a gente já ter uma ideia mais macroscópica, assim, da anatomia desse sistema, desse sistema linfático, tá? Então, ó, desde o dedinho do pé, como a gente viu ali, ó, todos os tecidos, tirando o cabelo, unha e placenta, né, e os ossos, claro, né, o resto tudo tem sistema linfático, ó, ele tá aqui, ó, lado a lado, né, com o sanguíneo, só que nessa figura o sanguíneo não aparece, mas mostrando ali o linfático, e ele tem alguns órgãos associados, tá? Aqui eu gostaria que vocês pesquisassem a ação, então, né, detalhar um pouco mais, né, esses órgãos anexos, então, do sistema linfático. Por que a medula óssea é importante? Como é que ela passa esses linfócitos, o timo, o baço, as amígdalas, adenoides, tá? Como que esses órgãos, como que eles interagem com o sistema linfático, tá? Então, isso aqui eu vou deixar para vocês como TDE aí da aula de hoje, tá? O nome linfa, né, ela tem o significado de ser uma água clara, uma água cristalina, tá? Também água da fonte, rio claro, por quê? Porque ela é um líquido incolor, né, como a gente viu ali, muito parecido com o sangue, ela é composta por plasma, né, não tem as hemácias, então ela é um líquidozinho transparente. Tem uma parte do sistema linfático, né, que são a parte que drena os vasos sanguíneos do intestino, tá? Então, essa parte do sistema linfático, né, que é a parte da cisterna do quilo, tá? Ela tem o líquido, né, ele é um pouquinho mais leitoso e mais viscoso, então é mais esbranquiçado, digamos assim, tá? Que são os linfáticos do intestino, tá? Por que isso? Porque pela quantidade de ácidos graxos que é drenado lá no intestino, tá? Então, esses ácidos graxos, eles dão um aspecto mais esbranquiçado para a linfa, tá? Mas é só nesse ponto aqui, nos demais locais ela é bem transparente, tá? A linfa, então, derivada do líquido intersticial, né, ou seja, aquele líquido que estava entre as células, 96% da linfa é água, né, e a linfa, ela representa de 15 a 20% do peso corporal, tá? A gente tem em torno de 1 a 2 litros, a gente vai ver agora em seguida, tá? Então, composta por uma composição semelhante ao plasma, que a gente já viu, é rica em CO2 e fibrinogênio. Por que é rica em CO2? Porque é produto da excreção, né? O O2, ele ficou nos tecidos, os tecidos é que precisavam dele, e os tecidos devolveram CO2. Então, o CO2, parte voltou para o sistema venoso, e a parte que ficou lá no interstício, né, quem vai se encarregar de recaptar é o linfático, tá? Distribui pelo organismo ácidos graxos e glicerol, né, especialmente aqueles que são recolhidos lá do intestino, tá? São recolhidos lá do interstício do intestino. É composta de duas partes, então, uma parte celular, né, formada, então, pelos linfócitos B e T e pelos macrófagos, né, células de defesa e limpeza, e uma parte plasmática, então, composta por eletrólitos, proteínas, colesterol, ferro, enzimas, alguns hormônios, enfim, né, essa seria a composição desse líquido transparente. Não é porque é transparente e incolor que não tem nada dentro,
né? Só que as coisas que tem ali dentro, elas não tonalizam a cor, então, da linfa, tá? A gente, como a gente viu antes ali, em torno de 2 litros. Claro que pessoas maiores, né, pode chegar a 3 litros. O normal, de 2 a 3, tá? Então, a gente tem 2 ou 3 litros de linfa, né? Linfa é o que está dentro do vaso linfático. Tá? Então, dentro do sistema linfático, eu tenho de 2 a 3 litros. Mas esse sistema, se tiver algum problema, né? Se eu tiver um edema muito grande, um extravasamento de líquido, ele pode chegar a 20 ou a 30 litros. Aqui a foto não está muito boa, mas a gente vê uma perna. Isso aqui é uma doença chamada elefantíase, né? Ou filariose. Então, assim, ó, a pessoa que tem uma patologia dessas, que afeta o sistema linfático, né, imagina quanto líquido tem lá dentro desses vasos, a distensão que tem dentro desses vasos. Então, assim, claro que aqui é valores meio absurdos, né, mas é possível de se chegar de 20 a 30 litros de linfa, tá? Claro que em condições patológicas, tá? Funções básicas, então, né? Como a gente viu, basicamente aqui recapitulando. Então, reabsorção, eu vou remover o excesso de líquido e proteínas que se acumularam durante os processos de troca entre os capilares e as células, né? A filtragem também, né? A filtragem desse líquido, né? Também vai acontecer aqui, por quê? Porque a gente tem, no nosso sistema linfático, a gente tem alguns pequenos nódulos, tá? E esses nódulos, tudo que foi filtrado, que foi reabsorvido lá dos tecidos, né, que a gente viu ali, ó, tem resto de célula, tem resto de macrófago, tem restos de bactérias, né? E tudo isso não pode ser levado direto para o coração, porque senão daqui a pouco a criatura tem uma endocardite, né? Eu não posso levar todas essas porcarias direto para dentro do coração, que é para onde o sistema linfático está indo. Então, no meio do caminho desse sistema linfático, a gente tem microfiltros. O que seriam esses microfiltros? São os nossos linfonodos. O que são os nossos linfonodos? Todo mundo já teve ou já ouviu falar uma íngua no pescoço, estou com a íngua na virilha, né? Então, essas ínguas nada mais são do que linfonodos, ou seja, os filtros, né, que vão retirar todas essas impurezas. E quando é que eles estão inchados, edemaciados e doloridos? Quando a gente tem alguma infecção. Por quê? Porque aí os capilares do sistema linfático pegaram essas porcarias que estavam invadindo algum dos nossos tecidos, por exemplo, estavam invadindo lá a garganta e a gente está com uma dor de garganta, né? E os linfáticos coletaram aquele líquido, todas aquelas impurezas, e, enfim, tudo que a gente já falou antes, e jogou para dentro do sistema linfático, está drenando. Quando passar pelos linfonodos do pescoço, que são os mais próximos da garganta, eles vão filtrar e vão segurar lá dentro todo o lixo, digamos assim, né, que estava causando dano ao meu organismo. Então, o que que acontece? Esses gânglios, que eles são do tamanho de um grãozinho de feijão, eles vão ficar inchados. Por quê? Porque eles filtraram um monte de porcaria que o sistema linfático retirou lá dos tecidos. Tá? Também outra função, devolução da linfa para as artérias subclávias, tá? Para voltar para dentro do coração, né? Então, não adianta só tirar esse líquido e não levar para lugar nenhum, senão a gente continuaria demasiado, né? Então, leva a linfa para a subclávia. Tem a função da imunidade, né? Então, o reconhecimento e a produção de anticorpos, né? Também é função do sistema linfático. E o transporte de lipídios e vitaminas lipossolúveis, né? Transporte de triglicerídeos, algumas vitaminas, né? Lá do trato gastrointestinal para o sangue. Então, o capilar linfático, especialmente da cisterna, da parte do quilo, né? Vai recolher esses lipídios e vitaminas lá que foram absorvidos
pelo intestino, né, e vão levar isso para a corrente sanguínea. Por quê? Porque ele pega lá do intestino e entrega lá pertinho do coração, lá na subclávia, tá? Quando ele entrega lá, ele entrega, então, essas vitaminas aqui, tá? Ele entrega o que ele pegou do intestino. Como é que funciona aqui as vias linfáticas? Então, a gente tem, assim como a gente tem lá nos nossos vasos sanguíneos, artéria, arteríola, artérias de pequeno calibre, arteríolas, até chegar nos capilares, né, arteriais, os linfáticos a mesma coisa, né, eles começam em capilares linfáticos, porque a gente viu que eles começam do zero, eles começam em fundo cego, então ele começa muito fininho, né, da finurinha, digamos assim, de um fiozinho de cabelo, né, então ele começa muito fininho, né, como na forma de capilar linfático, que são os linfáticos iniciais, tá, e tem um calibre muito pequeno, mas ainda assim eles são maiores, né, essa figura mostra a proporção, tá, aqui tem um vaso, um capilar arterial, e aqui tem um capilar linfático, olha a diferença de tamanho, por isso que esse aqui consegue pegar coisas que não conseguem passar, no caso pelo azulzinho, né, que seria o venoso, tá? Então, coisas que não conseguem passar por essa parede aqui, conseguem passar por aqueles buraquinhos ali, tá? Então, os capilares linfáticos, eles são fininhos, mas embora sejam fininhos, mas eles ainda são mais grossinhos do que os sanguíneos, tá? Eles não são inervados, né? Eles não têm inervação na parede, tá? Não tem nervo inervando, tá? E eles são responsáveis, então, por pegar o que está aqui nesse espaço intersticial, entrar pelos buraquinhos e seguir o fluxo para cá em direção ao coração. Aqui é só mais uma foto, mas as mesmas que a gente já viu lá antes, só mostrando o dedo de luva e ele pegando esse líquidozinho que está aqui, tá? Aqui também não está numa proporção muito correta, porque esse aqui seria bem menor comparado com esse aqui também bem menor quando comparado com esse, tá? Então, os capilares não têm capacidade contrátil, né, e a progressão da linfa é facilitada por pressões exercidas, né, então, com a mão eu consigo facilitar essa progressão da linfa, que é a drenagem linfática manual, e pelas contrações dos músculos esqueléticos, tá? Que estão próximos desses capilares, do sistema linfático, né, e pela pulsação das artérias, como a gente viu ali, né, como eu falei antes, né, então o coração, ao bombear o sangue, faz com que a artéria ou a veia, ela tenha pequenos movimentos, e esse pequeno movimento das artérias e das veias vão estimular o vaso linfático a seguir o fluxo em direção ao coração, tá? Elas possuem microválvulas, né, que podem serem abertas ou fechadas, né, pelos filamentos de Kesley-Smith, que é aqueles que eu mostrei antes, então, lá. Então, né, o movimento, por exemplo, das manobras de drenagem linfática vai fazer com que esses filamentos de Kesley-Smith, eles se abram, né, e o líquido intersticial consiga entrar para dentro do capilar linfático, tá? Então, aqui mostra bem legal, tá? Então, o que é isso aqui? Isso aqui é um capilar linfático, tá? Aqui está o espaço intersticial, aqui está uma célula, né? Aqui está o espaço intersticial, então o líquido que vai entrar aqui para dentro do capilar linfático é um líquido que está no interstício. E aqui o filamento de Kesley-Smith. Então, quando a gente puxa esse filamento de Kesley-Smith, o líquido consegue entrar por aqui. Tá? Esse buraquinho por onde o líquido consegue entrar, a gente chama de zônulas, tá? Então, o líquido intersticial, ele entra dentro do capilar linfático pelas zônulas. E como é que a gente abre essas zônulas? Tracionando os filamentos de Kesley-Smith, tá? Por exemplo, várias coisas podem tracionar esses filamentos. Por exemplo, uma meia compressiva,
ele pode tracionar. Uma manobra de drenagem linfática, pode tracionar. O movimento de um músculo que está passando aqui, por exemplo, por cima, pode tracionar também. Então, por isso que os movimentos musculares, eles vão ajudar na drenagem, eles vão ajudar a fazer com que esse líquido entre aqui para dentro, tá? Por isso é importante fazer exercício físico também, né, quando a gente tem um edema. Então, é importante também a gente ter o movimento, tá? Aqui, os filamentos, então, né, de Kesley-Smith. E eu acho que era isso. Ah, e outra coisa importante, assim, a parede do linfático, ela é formada, então, por células endoteliais. É a mesma célula que forma vasos sanguíneos, tá? São as mesmas células. Então, assim, a composição dos vasos linfáticos é muito parecida com a composição do sistema arterial. Aqui mais uma fotinha, né, mostrando o linfático, ó, aqui o filamento sendo puxado, abrindo a zônula e o líquido entrando, e aqui o ligamento fechadinho, né, sem tração, o ligamento está mais livre, né, já o capilar está cheinho, e esses capilares, eles vão tendo válvulas, ó, e essas válvulas dão um fluxo unidirecional, então, o líquido, ele vai em direção ao coração, tá, então, ó, vai indo, e esse líquido que passou para cá, ele não consegue voltar, porque tem a válvulazinha aqui. Tá? Aqui é uma vista desse mesmo vaso, só que cortado assim, ó, para a gente ver aqui os filamentos de Kesley-Smith, ó, filamentos, e aqui a zônula, ó, tá? Para a gente, ó, por exemplo, aqui, ó, se eu tracionar esse aqui para cá, ó, esse filamento aqui, eu abro espaço aqui, tá? Aqui é a mesma coisa, vendo por dentro, né? Seria isso aqui. Aqui parece o dedo de luva, né? Parece o início, mas não, aqui ele segue, tá? O fluxo é nesse sentido aqui, tá? Então, o líquido que tá aqui, ele nunca vai conseguir voltar. O líquido que tá aqui, ele nunca consegue voltar. Ele sempre vai sendo impulsionado para frente. Tá? Aqui mais uma fotinho, só para a gente ver. Então, o fluxo nesse sentido aqui, né? Sempre no sentido em direção ao coração, ó. Ao coração, entra por aqui, né? Passa pela válvula, a válvula se fecha, impede o retorno e ele, né? Vai indo. Então, os capilares linfáticos, eles têm essa morfologia aí, tá? Aqui, ops, isso aqui na apresentação é um GIF, tá? Mas aqui acho que não vai mostrar muito bem, tá? Então, o linfático, né, o capilar linfático aqui, a válvula aqui, o líquido entra, né, entra para dentro do capilar, né, passa pela válvulazinha, passa, depois não tem como voltar, tá? É mais ou menos isso aí que funciona. Depois dos capilares linfáticos, esses capilares linfáticos, eles começam a se juntar, né? E a parede dele vai ficando mais espessa, né? Vai ficando diferente, não vai ficando com essas aberturas aqui, tá? Então, isso aqui é o início do capilar, do vaso linfático, tá? Então, ele começa assim, né? E depois, esses pequenos linfáticos, eles vão desembocar e vão se juntar e vão formar os pré-coletores, tá? Os pré-coletores vão ser em vasos um pouquinho mais calibrosos, tá? Esses pré-coletores, então, eles recebem a linfa intersticial dos capilares e levam para os coletores. Então, o pré-coletor, né, seria o intermediário entre o capilar linfático e o coletor, tá? Possui um diâmetro maior do que os capilares linfáticos e são muito cheios de válvulas, por quê? Para nunca deixar a linfa voltar, né? Ela vai no sentido contrário, tá? Esses pré-coletores, eles são formados por pequenas unidades, né? Entre uma válvula e outra, e eles são chamados de linfângions, tá? Eles são muito semelhantes aos capilares, porém, eles possuem uma parede um pouquinho mais espessa, né, composta por fibras colágenas, né, que vão dar uma estrutura melhor para esse vaso. Também na composição da sua parede,
eles são capazes de contrair, tá? Então, a contração do próprio vaso, né, do pré-coletor, ela impulsiona a linfa para frente, tá? Eles são inervados, eles recebem inervação, então por isso que eles conseguem se contrair, o capilar não tinha inervação, lembra? Agora, esses aqui, os pré-coletores, eles são inervados, então eles conseguem contrair a parede do vaso e com isso impulsionar a linfa para frente. Então, quando o linfângio ele se distende, a resposta é uma contração, tá? E essa contração empurra a linfa que está ali dentro para o próximo linfângio. A gente vai entender melhor aqui, tá? Isso aqui é um vaso pré-coletor, tá? Ele tem essa conformação aqui agora, tá? Então, ele é mais espesso, parede é mais espessa, é composta por musculatura lisa, essa musculatura lisa é contrátil, e essa contração, ela funciona como se fosse um efeito dominó. Então, o líquido entra aqui, distende essa parede, e aí, por reflexo, né, essa parede se contrai. Quando essa parede se contrai, ela empurra a linfa para esse aqui. Aí, esse aqui recebe toda a linfa, distende a parede, quando a parede desse aqui se distender, por reflexo, ele vai se contrair, né, tipo um reflexo de estiramento, que a gente estuda lá na cinesioterapia, tá? Encheu, ele dispara um reflexo de contração, tá? Estimulou a parede dele, ele contrai. Quando ele contraiu, empurrou a linfa para cá, né? Esse aqui vai encher, 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 até que distenda a parede, estimula o reflexo de contração, ele contrai e empurra para o outro, tá? Ele tem esse aspecto, os pré-coletores, eles têm um aspecto que eles chamam de colar de pérolas, tá? Essa contração que eu expliquei, contrai aqui, empurra a linfa para lá, ela leva de 5 a 10 segundos. E é tipo um efeito dominó. Contrai esse, empurra para esse, contrai esse, empurra para esse, contrai esse, empurra para esse, e por aí vai. Então, é um efeito cascata, um efeito dominó, tá? Importante, uma vez estimulados, a gente pode estimular os pré-coletores, a gente estimula também com as manobras de drenagem linfática, a gente vai aprender a estimular eles, tá? Uma vez feito essa estimulação, por exemplo, eu fiz uma drenagem linfática, o efeito dela, no mínimo, vai se prolongar, vai se perpetuar por 40 minutos, tá? Então, eu fiz uma drenagem linfática e mesmo depois que eu parei a drenagem linfática, nos próximos 40 minutos, 1 hora, o paciente ainda vai estar drenando, tá? Ainda vai estar sob efeito daquela drenagem. Importante lembrar que tem uma válvulazinha, né, que impede o refluxo, que nem lá nos capilares já tinha, né? Isso aqui, imagina a hora que isso aqui tá cheio, né? A tendência seria voltar para cá. Então, para ele ter o fluxo unidirecional e esse líquido saber para onde ele tem que ir, essa válvula só pode abrir para um lado e tem que fechar para o outro, tá? Então, os linfângios, que são cada coisinha dessa aqui é um linfângio, tá? São chamados de unidades motoras do sistema linfático, tá? São inervados pelo sistema parasimpático, então o sistema parasimpático é que vai fazer eles se contraírem para impulsionar para o próximo, tá? E também é aqui, né, por conta disso aqui que vai aumentar a diurese, ou seja, a pessoa que faz uma drenagem linfática, ela vai fazer mais xixi nas horas subsequentes, tá? Aumenta a concentração da urina, né? Por quê? Porque eu tô drenando um monte de coisas para lá, né? E pode também dar um pouquinho mais de sonolência em função do sistema porque eu tô ativando o sistema parasimpático, né? Então, quando eu ativo esse sistema, né, que é um sistema de controle autonômico do nosso organismo, ele tem uma série de atividades, né, então a gente está estimulando essas atividades, então, do parasimpático, tá? Então, essas unidades aqui, os linfângios, eles são considerados o coração linfático. Aqui só é um desenho diferente, tá? Mas é a mesma coisa, isso aqui é um linfângio.
tá? E aqui está explicando aquilo que eu falei, a fase de enchimento, descanso e contração. Então, a linfa foi para cá, esse aqui enche, distende, estimula a parede, o sistema parasimpático manda contrair e impulsiona para frente, tá? Então, o sistema linfático não tem um coração, como o sistema sanguíneo, mas ele tem os linfângios, que são considerados os mini corações, tá? Em estado de repouso, um linfângio contrai de 5 a 15 vezes, tá? Se a criatura está dormindo, vai contrair um pouco menos, 5 a 10 vezes, tá? Se aumentou a pulsação do coração, se aumentou a frequência cardíaca, aumenta também as contrações, tá? Podendo chegar até 100 contrações por minuto, mas aqui seriam casos extremos, tá? Mas só essa lâmina aqui é mais para dizer essa relação, né, entre o sistema linfático e o cardíaco, tá? Então, a gente já viu que tinham os capilares, a gente viu que tinha os pré-coletores, e agora a gente vai ver que tem os coletores. Então, quer dizer, esses vasos, eles começaram um calibre bem pequeno, né? Nos pré-coletores, esse calibre já aumentou um pouquinho, e os coletores, obviamente, o calibre vai ser um pouco maior, tá? Então, eles vão receber a linfa dos pré-coletores, né? Eles são chamados de coletores linfáticos principais, tem maior calibre e tem maior calibre que os anteriores que a gente viu, e tem uma estrutura da parede muito parecido com a das veias, né? Possuem 3 camadas, que nem as veias, né? Túnica íntima, que são as células intersticiais, túnica média e túnica adventícia, e eles se apresentam tanto no plano superficial quanto no plano profundo. Lembram lá que a trama superficial é mais, tem uma quantidade maior de capilares, né? Claro que existem coletores lá também, né? Mas os coletores, eles estão nos 2 planos, tá? Deixa eu ver o que mais. Depois dos coletores, né? O coletor, então, é basicamente só um vaso, tá? É um vaso de transporte, digamos assim, né? Os capilares, eles recolhem, né? Já os coletores, eles não têm abertura para recolher mais nada, eles só conduzem mesmo a linfa, tá? Eles só têm a capacidade de conduzir a linfa. Esses coletores, eles vão desembocar nos linfonodos, tá? Então, digamos que aqui está o capilar, aqui está o pré-coletor, aqui está o coletor, e chegou num linfonodo, tá? Esses linfonodos, eles são agrupados, a gente tem eles espalhados pelo corpo inteiro, mas a gente tem concentrações maiores, tá? Pescoço, região cervical, região das axilas e região da virilha. A gente tem também na região poplite, a gente tem na região do tornozelo, a gente tem espalhados pelo corpo inteiro, tá? Mas nessas regiões citadas aqui, né, a gente tem um número um pouquinho maior, tá? O lugar que a gente mais tem é na cervical. Tá? Aqui no pescoço é o lugar que a gente mais tem. Então, 20% de todos que a gente tem estão aqui na região cervical. E no organismo inteiro, espalhados por todo o corpo, a gente conta entre 600 e 1.000 gânglios linfáticos, tá? Então, no organismo, né, a gente tem bastante desses linfonodos, tá? E o que eu falei aqui, o linfonodo, o que é? Nada mais é do que as nossas velhas e boas conhecidas ínguas, né? Só que a partir de agora, na área da saúde, a gente não vai mais chamar de íngua, a gente sabe que são os linfonodos, né? Eles estão sempre presentes, o que eles podem é não estarem, por exemplo, em atividade, então a gente mal vai perceber eles quando a gente palpar, e ao contrário, se a gente tiver, por exemplo, uma dor de garganta e palpar os do pescoço, a gente vai sentir eles doloridos e vai sentir, né, também que o tamanho é maior, eles são bem mais palpáveis, tá? A dimensão varia, né, a gente diz que é do tamanho de um grão de feijão, né, uma forma ovoide, então é bem grãozinho de feijão mesmo, né,
a gente consegue palpar eles, palpa melhor quando eles estão em ação, digamos assim, né, mas é possível palpá-los. Eles têm uma face, como eu falei, parece um grãozinho de feijão, então eles têm um lado convexo e um lado côncavo, né. Pela face convexa entram os pequenos vasos linfáticos lá, né? E pela face côncava, que é também chamada de hilo, né, do linfonodo, vai sair um ou dois vasos linfáticos, uma arteríola e uma vênula, e um filete nervoso. Por quê? Porque os linfáticos, eles são inervados. Se eles não fossem inervados, a gente nem sentia dor quando palpasse eles estivessem edemaciados, né? Então, eles são inervados. Aqui a foto fica mais clara. Então, o que que eu tenho? Eu tenho a entrada ali dos coletores, né? Eles entram, então, por essa face convexa. Olha, ele parece um grãozinho de feijão mesmo, né? Aqui dentro, né, a gente tem vários componentes do sistema linfático que vão, por exemplo, tem os macrófagos, né, que vão digerir essas bactérias que foram trazidas lá da periferia ou do local onde tem o processo infeccioso, né, traz aqui para dentro, aqui como se fosse a usina, né, de onde vai se matar essas células, onde vai se digerir, onde vai, tipo, vai jogar ela no lixão mesmo, né, aqui seria o lixão do sistema linfático, tá? E daqui de dentro vai sair dois vasos, por quê? Porque a linfa, ela entrou, ela tem que sair, por quê? Porque ela tem que ir lá para a artéria subclávia, lá pertinho do coração. Então, esse líquido tem que ir para o coração, ele não tem outro caminho, ele tem que ir, né? Só que aqui ele já foi purificado, ele foi limpo, né, para chegar lá no coração em condição de não causar nenhum dano lá. Então, assim, entraram vários vasos que a gente chama de aferentes e saíram dois eferentes, tá? Então, esses aqui são os vasos que vão levar a linfa para fora do gânglio. Tem que ter um vaso, né, um arterial aqui e um venoso, por quê? Porque isso aqui é vascularizado, né, e isso aqui também é inervado, só que aqui não tá aparecendo o nervinho, mas digamos que aqui do lado tivesse um filetezinho, um feixezinho nervoso para inervar isso aqui, tá? Então, esses são os nódulos linfáticos, as maiores cadeias já descritas aqui, né? Qual a função deles? Purificar a linfa, formar linfócito, né? Aprisiona os agentes patogênicos, como a gente já falou. Então, se tiver alguma, por exemplo, uma bactéria, ela vai ser levada até lá, né? Para daí ela ser metabolizada, né? E os linfonodos, eles são considerados, assim, pequenos laboratórios, então, que vão produzir os nossos anticorpos, né, vão produzir as nossas defesas, tá? Aqui é só mostrando, né, uma figurinha ilustrando, por exemplo, que eu tenho uma lesão, digamos que essa lesão esteja infectada, né, vai provocar um edema nessa região aqui, né, mas tem lá os linfáticos aferentes que vão recolher aquela linfa, né, que vão recolher esses agentes patogênicos que estão aqui e leva para dentro né, do linfonodo, né, faz o que tem que fazer com todos esses produtos e vai sair aqui pelos linfáticos eferentes, né, a linfa que vai seguir o seu curso até chegar lá no coração, tá? Aqui uma outra figurinha também, aqui estão o colarzinho de pérolas aqui, ó, os capilares aferentes, né, o linfonodo, e aqui, né, vasos sanguíneos, tá? Bom, depois que saiu lá dos linfonodos, essa linfa, ela vai em direção aonde? Aos troncos linfáticos. Então, vou mostrar primeiro a foto. O que são esses troncos linfáticos, tá? São esses mais calibrosos aqui, ó.
tá? Os troncos linfáticos. E dos troncos linfáticos, vai para os conductos, tá? E a gente tem vários conductos, e esses condutos vão desembocar lá na junção entre a subclávia, né, e a jugular, tá? Então, aqui vai desembocar, e daqui vem para cá, vem botando um coraçãozinho aqui, tá? Mas vai esse líquido todo que foi drenado de todos esses lugares, digamos que esse aqui fosse lá da ponta do dedão do pé, né? Ele vai ser drenado, vem aqui pelo conduto torácico, né? E é drenado para cá e daqui vai para dentro e volta para a circulação linfática. Desculpa, volta para a circulação sanguínea, né? Da circulação sanguínea, parte desse líquido que foi drenado vai ser filtrado pelo rim e vai sair pela urina, né? E outra parte dele segue circulando aqui, tá? O sistema linfático, ele começa do zero, ele começa do fundo cego, né? Circulação, tá? Basicamente, então, assim, a gente, para desembocar dentro do coração, a gente tem ductos, tá? O ducto torácico, que é esse maior aqui. O ducto torácico, ele pega praticamente o corpo todo, tá? Todo o corpo drena para o ducto torácico e vai lá para o coração. E a gente tem o ducto linfático direito, que vem para cá, e daqui também vem para dentro do coração. Mas assim, ó, os dois membros inferiores e o membro superior esquerdo e tudo que está na cavidade abdominal, eles drenam para o ducto torácico, tá? E aqui o ducto direito, ele vai pegar só metade, por exemplo, mais ou menos metade ali da cabeça, parte da cervical e membro superior direito, e vem para cá, tá? E daqui as duas vêm para dentro do coração. Essa aqui, né, do ducto torácico vem para dentro do coração, e o conduto linfático direito também vem para dentro do coração, e aí que eles se juntam, tá? Mas voltando aqui, o que a gente tem? A gente tem os troncos linfáticos, tá? Que foram esses aqui que eu mostrei. Eles são em número de 11, tá? E eles têm nomes, cada um deles. Então, a gente tem 2 troncos lombares, um tronco intestinal, que é aquele que eu falei antes, que a linfa ali é mais leitosa, mais esbranquiçada. Eu tenho 2 troncos descendentes intercostais, aqui pega toda a parte do pulmão e enfim, né, toda a parte ali do gradil costal. Né? 2 troncos broncomediastinais, tá? 2 troncos subclávios e 2 troncos jugulares, tá? Esses aqui drenam para o ducto linfático direito e esses aqui para o ducto torácico, que é mais ou menos isso aqui. Agora a gente vai ver a fotinho, tá? Essa parte azulzinha aqui é chamada de cisterna de Paquet, tá? Ou cisterna do quilo também, tá? Que são o que drena dos vasos intestinais, tá bom? Basicamente, o que a gente tem? Isso aqui, ó, tá? O lado direito, então, metade da cabeça aqui direito drena para a subclave direita, e todo o restante do corpo, né, drena para o esquerdo, tá? Para o ducto torácico. Então, o ducto torácico é o mais importante, assim, de todos, tá? Então, eles são os maiores coletores linfáticos do corpo humano, tá? Aqui uma fotinho mais, mostrando mais essa junçãozinha ali, né, como que ele devolve, aqui estaria o coração, né, o coraçãozinho, né, e aqui o sistema linfático, tá? Então, o direito drena essas aqui, e aqui o ducto torácico drena todas as demais, pega membro inferior, enfim, tá? Então, ambos são responsáveis por devolver a linfa para o sistema sanguíneo, na verdade, né, para o sistema artério-venoso, devolver para o coração. Aqui a gente só detalha um pouquinho mais, uma fotinho mais detalhadinha dos vasos osquilíferos, né? Eles estão presentes nas velocidades do intestino,
tá? E eles têm a função, que nem a gente já falou antes, de absorver lipídios resultantes da digestão, tá? E esses vasos quilíferos, eles drenam para a cisterna de Paquet, né, que é volumoso, digamos assim, tá? E daqui, claro, ele vai seguir o fluxo, né, para o ducto torácico, ele segue em direção ao ducto torácico. Aqui a gente tem, ó, mais uma fotinho, essa aqui eu acho que ilustra bem legal, né, aqui a junçãozinha, né, então, aqui cisterna do quilo, e o vaso vai indo até, chega lá, a junção ali da subclávia, tá? A parte da fisiologia, então, a gente vai deixar para a aula que vem, né? Então, deem uma revisada em toda essa parte anatômica mesmo do sistema linfático, porque assim, ó, a gente entendendo a anatomia, a gente entende o que a gente está fazendo, a gente entende para onde a gente tem que drenar, tá? Porque, como eu falei para vocês, basicamente eu tenho duas manobras, então eu só vou fazer duas coisas. Então, se eu fizer essas coisas no sentido certo, ok, beleza, tranquilo, né? Se eu fizer para o sentido errado, eu vou estar piorando a situação da pessoa, tá? Então, era o que a gente tinha para hoje. Bons estudos, espero que todos fiquem bem e se cuidem.